Efésios capítulo 6, a mesma passagem do domingo passado, do verso 10 até o verso 20. Efésios capítulo 6, do verso 10 até o verso 20. Eu vou fazer a leitura e peço que os irmãos acompanhem. Ao final da leitura, eu gostaria que juntos repetíssemos a leitura dos versos 12 e 13. Novamente eu vou ler todo o trecho e depois juntos nós vamos ler apenas os versos 12 e 13. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, o apóstolo Paulo diz assim: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Amém. Todos juntos, os versos 12 e 13. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, lemos a Tua palavra e suplicamos a ação do Teu Espírito, que é quem tem a responsabilidade e a prerrogativa de nos levar ao verdadeiro conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor. Pedimos que o Senhor, ó Deus, trabalhe em nós, trabalhe em nossas mentes, em nossos corações, dando-nos entendimento, dando-nos da Tua luz e também dando-nos afetos corretos, dando-nos, ó Deus, amor pela Tua palavra, dando-nos amor pela santidade, dando-nos, ó Deus, a disposição de abominar e de odiar o pecado. Conceda-nos, ó Deus, a santa disposição de fazermos aquilo que o Senhor exige de nós na Tua palavra, a saber, a nos revestirmos da Tua armadura, para podermos ficar firmes contra todas as investidas do inimigo de nossas almas. Faz a Tua obra no nosso meio, glorifica o Teu nome, salve os Teus eleitos, santifique a Tua igreja. É o que Te pedimos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, no domingo passado nós iniciamos a exposição dessa passagem tão conhecida da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, onde Paulo trata da realidade da batalha espiritual. E nós aprendemos no domingo passado que nessa batalha espiritual, todos nós crentes, todos sem exceção,
Todos estamos inseridos nessa batalha, quer gostemos, quer não, quer queiramos ou não. Todos nós que confessamos a Cristo, que amamos o Senhor, todos estamos inseridos nessa batalha espiritual. E é interessante Paulo falar sobre isso depois de gastar tanto tempo, desde o primeiro capítulo da carta, nos enlevando com exposições fantásticas a respeito do eterno decreto de Deus, da salvação planejada desde a eternidade passada, e salvação executada na história pela Santíssima Trindade. Depois de nos brindar com uma bela exposição sobre como Deus, por sua bondade, nos deu nova vida juntamente com Cristo, e fez de dois povos hostis um só povo, uma nova humanidade redimida. Depois de falar a respeito da multiforme sabedoria de Deus, que se manifesta através da igreja, depois de falar a respeito de como Cristo adornou a sua igreja com dons, e de como os cristãos devem andar, Paulo agora chama a nossa atenção para algo que jamais podemos ignorar. Existe uma batalha espiritual sendo travada à nossa volta. E nessa batalha, meus irmãos, Satanás deseja o mal da igreja. Nessa batalha, Satanás deseja o mal das nossas famílias. E nós observamos no domingo passado que essa batalha espiritual é algo muito diferente do que grande parte do povo evangélico pensa hoje em dia. Um pastor chamado Clinton Arnold vai dizer que quando se fala em batalha espiritual no meio evangélico, normalmente as pessoas pensam em exorcismos, em sessões de descarrego, em certos tipos de intercessão de guerra. Mas ele vai dizer que, em vez disso, essa frase, essa expressão batalha espiritual, na realidade apenas descreve a nossa batalha comum como cristãos. É a batalha da nossa vida inteira. É a batalha que caracteriza a nossa caminhada enquanto aqui estivermos. E é por esse motivo que Paulo nos ensina que nós precisamos buscar forças no Senhor. Nós precisamos nos fortalecer em Jesus Cristo e na força do seu poder. Porque, meus irmãos, não há como você ser vitorioso nessa batalha espiritual sem o poder de Jesus Cristo. Não há como você ser vitorioso na batalha contra o diabo se você lutar firmado na sua própria força. Qualquer pessoa que pense que pode adentrar ao campo de batalha confiando apenas em si mesmo, confiando apenas nas suas próprias capacidades, certamente vai tombar no campo de batalha. Meus irmãos, o poder do mal, o apóstolo Paulo nos ensinou, o poder do mal é algo que não pode ser vencido, a menos que nós nos revistamos do Senhor. O poder do mal não pode ser vencido por recursos humanos. E nós nos fortalecemos em Jesus e na força do seu poder, quando nos revestimos de toda a armadura de Deus. Quando usamos todos os componentes dessa armadura, quando usamos todas as suas peças, é apenas revestidos de toda a armadura de Deus que vamos ficar firmes contra as muitas ciladas do nosso inimigo. E algo que nós também vimos no domingo passado, irmãos, é que o diabo é um inimigo astuto e cruel. Satanás é um ser espiritual poderoso e inteligente, capaz de tentar cada pessoa em sua maior fraqueza. Sobre isso, o pastor Joel Bick vai dizer que no decorrer dos séculos, Satanás dominou a arte da maldade.
Ele continua dizendo que Satanás sabe por experiência quando é a melhor hora de lançar as suas flechas. Ele sabe bem qual isca usar em cada pescaria. Ele tenta aos jovens com beleza. Ele tenta aos econômicos com dinheiro e aos ambiciosos com poder. São muitas, meus irmãos, as ciladas do diabo. Um pastor do passado chamado William Jenkins também disse algo muito importante sobre isso. Ele afirmou: o diabo se adapta aos costumes de todos os homens. Se encontra um homem orgulhoso ou um pródigo, o diabo se torna um bajulador. Se encontra um avarento, o diabo vem então com uma recompensa na mão. Ele tem uma maçã, ele falou maçã mesmo, tá? Ele tem uma maçã para Eva, uma uva para Noé, uma muda de roupa para Geazi e uma sacola de dinheiro para Judas. Ele pode servir sua comida para todos os paladares. Satanás tem uma forma para cada sapato. Ele tem algo para agradar a qualquer pecador que deseja tentar. Outro pastor chamado Edward Reynolds vai dizer que Satanás possui 3 títulos dados nas Escrituras. E esses 3 títulos representam bem a sua malignidade. Ele é chamado de dragão, e isso denota a sua malícia. Ele é chamado de serpente, e isso denota a sua astúcia. Ele também é chamado de um leão, para denotar a sua força destruidora. Thomas Brooks, que também escreveu uma obra específica sobre essa batalha espiritual, também fala da crueldade e da astúcia do diabo, dizendo: Satanás é um inimigo cruel, ele é raivoso e amargo, e ele mostra essa raiva e amargura contra Deus e contra o seu povo sempre que tem oportunidade. Ele quer que o povo de Deus se sinta miserável e amargurado também. Ele sabe que nada os deixaria mais miseráveis do que subjugá-los por algum pecado. Além disso, o diabo usa todos os métodos astuciosos para fazer com que os crentes pequem. Esses testemunhos, todos eles são importantes, meus irmãos, porque eles nos dão uma visão clara de como a igreja sempre enfatizou a necessidade de vigilância e de se buscar o fortalecimento no Senhor. Porque não há como você resistir aos poderosos ataques do diabo. Não há como você resistir às suas malignas ciladas, se você não se fortalecer em Jesus Cristo. Meus irmãos, nós precisamos de algo e de alguém mais poderoso do que o diabo. Nós precisamos nos fortalecer em alguém não apenas mais poderoso, mas infinitamente mais poderoso que o diabo. É por isso que o apóstolo Paulo nos exorta a nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder, a nos revestirmos de toda a armadura de Deus, porque só assim você, a sua família, a sua igreja vão ficar firmes diante das ciladas do diabo. Hoje à noite, irmãos, com a graça do nosso bom Deus, eu quero avançar e quero observar com vocês hoje os versículos 12 e 13 do capítulo 6 de Efésios. Paulo continua aqui a sua exortação. No verso 12, Paulo vai nos dar a razão para atendermos com urgência à sua ordem. Ele nos dá, no verso 12, uma descrição mais detalhada dos inimigos contra os quais temos de lutar. E no verso 13, Paulo conclui a sua exortação, reafirmando os objetivos em vista: vitória sobre o diabo e perseverança na fé em Jesus Cristo. Olhe para o texto comigo e leia junto comigo o verso 12, quando o apóstolo Paulo diz assim: todos a uma só voz. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes.
Aqui nós temos a razão pela qual precisamos nos fortalecer no Senhor, na força do seu poder, pela qual precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. Nós precisamos fazer isso, meus amados irmãos, porque Paulo vai dizer, a nossa luta, a nossa batalha não é contra o sangue e a carne. Vejam quando Paulo fala aqui da nossa luta. A palavra que Paulo usa aqui para a luta aparece apenas aqui em todo o Novo Testamento. E originalmente, meus irmãos, essa palavra descrevia uma luta corpo a corpo, ou, como a gente costuma dizer, uma luta mano a mano. Só que aqui, essa palavra é empregada para descrever, ou ela é empregada para alguém que precisa usar uma armadura de combate. Então a imagem que Paulo transmite aqui é não apenas a de um lutador, mas a de um soldado armado com uma armadura em um combate mano a mano. Isso aqui é bem interessante, meus irmãos. Essa batalha espiritual, como vai dizer o pastor R. Kent Hughes, não é uma troca de flechas disparadas. Não é uma batalha travada com tiros de artilharia. Hoje em dia, nós vemos exércitos atacando uns aos outros à distância, usando drones, usando mísseis de longo alcance, mas na época em que o apóstolo Paulo escreveu esta carta, exércitos não lutavam assim. Na época em que esta carta foi escrita, exércitos se enfrentavam corpo a corpo. Aqui você tem uma imagem da batalha na qual nós estamos inseridos. Meus irmãos, nós estamos em uma batalha mano a mano, em uma luta corpo a corpo com o diabo, com os seus anjos. E isso é reforçado quando Paulo vai dizer que essa luta, esse combate, essa batalha não é contra o sangue, não é contra a carne. E aqui a gente precisa entender bem o que Paulo está dizendo. Porque você vai dizer assim, mas às vezes nós lutamos em um nível humano. Às vezes nós temos lutas físicas. E é óbvio que temos lutas assim. Paulo não está negando essas outras lutas. O que ele quer que você entenda é que nossa luta não se limita a esse nível humano. Nós temos sim lutas físicas, nós temos sim lutas visíveis, mas além disso, além do que você vê, além do que você pode enxergar, há uma luta espiritual contra o diabo e as suas forças. Você não pode ver o diabo com os seus olhos. Você não pode ver as legiões do diabo com os seus olhos físicos. Mas Paulo quer que você vá além do que você pode ver. E ele quer que você entenda que além de todas as dificuldades com as quais você já tem de lidar, além de todas as lutas que você trava em um nível humano, há uma luta ainda mais renhida. Há uma luta ainda mais importante. Calvino comenta essa declaração de Paulo dizendo: a intenção do apóstolo é fazer com que sintamos que as nossas dificuldades são muito maiores do que se tivéssemos de lutar apenas contra homens. Contra homens resistimos usando a nossa própria força. Contra homens resistimos usando espada contra espada. Homem digladiando com o homem. Força sendo repelida pela força, habilidade contra habilidade. E Calvino termina dizendo, só que aqui o caso é muitíssimo diferente. Porque aqui os nossos inimigos são em tal proporção que nenhuma arma humana, que nenhuma força humana, que nenhum recurso humano é capaz de resistir a esses inimigos. Não é uma luta física. Você não vai literalmente trocar socos e golpes com o diabo. Essa é uma luta espiritual.
E mesmo que você não consiga ver o diabo e as suas legiões, mesmo que os seus olhos não possam vê-los, não esqueça da advertência do apóstolo Pedro na sua primeira carta. Abra lá a sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 8. Vamos ler todos juntos. Vamos ler todos a uma só voz. Diz assim a palavra do Senhor: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Não esqueça dessa advertência. Você não consegue vê-lo, mas o fato de você não enxergá-lo não quer dizer que ele não está à sua volta, desejando a sua destruição. Ele está. É assim quando você sai de casa para o trabalho, é assim quando você sai de casa para a escola, é assim quando você sai de casa para a universidade, é assim quando você sai de casa para passear com a sua família, é assim quando você está em casa. Não esqueça dessa advertência. E a natureza dessa luta fica ainda mais clara quando você volta para o verso 12 de Efésios capítulo 6, e depois de Paulo dizer que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, ele vai dizer que essa luta na realidade é contra os principados e potestades, é contra os dominadores deste mundo tenebroso, é contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Meus irmãos, essas forças espirituais do mal que Paulo menciona, são as mesmas forças que anteriormente nos mantinham aprisionados. Aí mesmo em Efésios, volte para o capítulo 2, e veja como Paulo fala dessa prisão anterior. No capítulo 2, e no verso 2, Paulo vai dizer que houve uma época em que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e no verso 2 ele diz, leia comigo, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Houve uma época quando o diabo e os seus demônios nos subjugavam ao pecado e à morte. Mas nós fomos resgatados por Cristo. Aí mesmo no capítulo 2, Paulo vai dizer que o Pai nos deu nova vida juntamente com Cristo. Nós fomos redimidos, nós fomos libertados, e agora que fomos resgatados por Cristo, o diabo e os seus demônios manifestam o seu ódio por nós, rangendo os seus dentes e nos atacando espiritualmente. Outro detalhe importante, meus irmãos, está aqui nos termos que Paulo usa para designar esses demônios. Olhe para o verso 12, ele vai chamar esses demônios de principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestes. Eu não pretendo fazer comentários sobre cada um desses termos, porque isso iria tomar muito do nosso tempo. Mas o que é importante para nós, e o que você precisa entender sobre esses termos, é que eles indicam que o diabo e os seus demônios são organizados. Meus irmãos, esses termos designam uma vasta hierarquia organizada. O pastor R. Kent Hughes vai dizer que, independentemente das designações exatas dos anjos, existe um grande inimigo demoníaco com uma cadeia de comando definida e disciplinada. O mal descrito aqui, meus irmãos, não é o Satanás que é retratado por muitas pessoas de maneira banalizada e de maneira trivializada.
O mal retratado aqui não é o diabo como pintado lá fora pelo folclore. O mal retratado aqui é o de um espírito que comanda outros espíritos destruidores. São esses os seus inimigos. E se essa luta espiritual não é um combate físico, com socos e golpes, então como ela é? Irmãos, nós podemos pensar em algumas situações que nos dão uma boa ideia de como é essa batalha espiritual. E a primeira coisa que devemos ter em mente é que Satanás é um ser terrivelmente poderoso. Só que você se apressa e diz: mas ele não é mais poderoso do que Deus. Claro que não. Ele não possui nada que sequer se aproxime do infinito poder de Deus. Mas ele é um ser poderoso. Mais do que eu. E mais do que cada um de vocês. Então nós precisamos dar a essas palavras do apóstolo Paulo a devida atenção. Nós devemos encarar esse versículo 12 com a devida gravidade. Porque Paulo está aqui nos alertando para a realidade de forças espirituais ativamente atacando a igreja. Então, se você quiser ser bem-sucedido nessa batalha, você precisa estar alerta e precisa estar bem equipado com a armadura necessária. E essa armadura, meus irmãos, também é espiritual. Essa armadura é a armadura de Deus. Leiam comigo agora o verso 13. Quando o apóstolo Paulo diz, todos a uma só voz, leiamos. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Aqui você tem basicamente a repetição da ordem que Paulo deu anteriormente no versículo 11. Só que aqui no verso 13, Paulo usa uma linguagem mais incisiva. A ideia aqui no verso 13 é: tomem sua armadura, façam-no imediatamente, sem hesitação, sem perda de tempo. E mais uma vez, a armadura completa precisa ser tomada, sem qualquer uma das suas peças ficando de fora. Paulo vai repetir a sua ordem do verso 11 aqui, meus irmãos, para servir como uma introdução ao que ele vai fazer a partir do verso 14. A partir do verso 14, Paulo vai listar cada uma das peças que compõem toda a armadura de Deus. Mas vejam que ele começa o verso 13 dizendo, portanto. Qual é a ideia aqui? Mais uma vez, nunca é demais enfatizar isso. Uma batalha espiritual não pode ser travada com instrumentos que não sejam espirituais. Uma guerra espiritual contra seres espirituais malignos só pode ser travada com instrumentos espirituais santos. E é por esse motivo que Paulo ordena que tomemos toda a armadura de Deus. Ele quer que você entenda que a tua única esperança é a intervenção de Deus e do Cristo exaltado. Não há outro meio, não há outra esperança a não ser Deus e a não ser você se revestir de toda a armadura de Deus. Veja no verso 13 quando ele vai dizer: tomai toda a armadura de Deus, para que, leia comigo, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. O propósito para você se revestir dessa armadura é poder ficar firme no dia mau. E o que é esse dia mau? Volte para o capítulo 5, verso 16. No capítulo 5, no verso 16, você vai observar que Paulo ordena
que todos nós precisamos remir o tempo, e ele dá a razão dizendo, porque os dias, ele usa o plural. Aqui no verso 13, ele usa o singular. Ele fala de um dia específico. Ele diz que você precisa da armadura de Deus para que você possa ficar firme no dia mau. O que é esse dia mau? Existe grande discussão sobre o significado dessa expressão. Provavelmente aqui Paulo tem em mente dois conceitos. Esse dia mau é provavelmente uma referência à nossa época, a época na qual vivemos, caracterizada por tanta maldade, por tanta impiedade, por tanta malignidade em todas as esferas da sociedade. Mas Paulo também pode ter em mente aqui um tempo específico da sua vida, um tempo específico da vida do crente. Irmãos, nós estamos vivendo dias maus, mas há dias nos quais nós experimentamos essa maldade mais intensamente. Há dias que parecem ser piores, há dias que são mais renhidos, há dias em que a dor é mais lancinante, há dias nos quais os ataques são mais vorazes. Você sabe disso. É justamente para essas ocasiões que toda a armadura de Deus é tão necessária. É para você poder ficar firme. O propósito é que você simplesmente consiga perseverar. É que você consiga resistir. Para que quando esse dia mau passar, para que quando você vencer esse dia mau, a armadura de Deus te mantenha inabalável. A imagem aqui é a de um grupo de soldados em batalha, que depois de suportar uma série de ataques, esse grupo emerge vitorioso da mais renhida luta. Assim somos nós, assim é a igreja. Paulo retrata a igreja como soldados em linha de batalha. E nós temos de resistir aos cruéis ataques do inimigo no dia mau da guerra e da ameaça de desastre. Com base nesses dois versículos, irmãos, eu quero pensar em pelo menos 4 aplicações para as nossas vidas. Com base no que nós vimos aqui no verso 12 e no verso 13, eu quero dizer a vocês, em primeiro lugar, que todos nós temos uma grande necessidade. Tome isso para si, tome isso de modo pessoal. Você, nós temos grande necessidade de recuperar uma visão espiritual da realidade à nossa volta. Você precisa recuperar uma visão verdadeiramente espiritual da realidade à sua volta. Veja Paulo dizendo que a minha, a tua, a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Isso não quer dizer que não existam conflitos humanos reais. Nós lidamos sim com pessoas difíceis, nós lidamos sim com estruturas injustas, com pressões culturais, com crises pessoais, mas Paulo nos ensina que essas coisas não esgotam a realidade, essas coisas não esgotam a explicação de todo o mal que há no mundo. Ele quer que você entenda que por trás do que é visível, por trás do que os teus olhos podem ver, existe uma dimensão invisível, espiritual, na qual forças espirituais do mal atuam de maneira organizada contra Deus e contra você. Irmãos, isso precisa mudar completamente a maneira como nós interpretamos o mundo. Vejam, muitas vezes nós pensamos que os grandes problemas da humanidade os grandes problemas residem apenas nos políticos.
O problema da sociedade são políticos, econômicos, são problemas de natureza educacional, são problemas de natureza psicológica. E eu não nego, meus irmãos, que esses fatores existem, e não nego que essas coisas tenham a sua importância. Mas Paulo não quer que permaneçamos nesse nível. Ele não quer que nós enxerguemos a realidade de maneira tão superficial. Acima dos problemas políticos, acima dos problemas econômicos, acima dos problemas educacionais, psicológicos, relacionais, acima de tudo isso, há uma guerra espiritual acontecendo. O pastor R. Kent Hughes faz algumas observações bem interessantes sobre isso. Ele vai dizer que Deus é soberano, mas que dentro da misteriosa providência de Deus, Satanás exerce uma influência real e temporária sobre o mundo caído. Ele não possui nada que sequer se aproxime do poder infinito de Deus, mas ainda assim Satanás é um inimigo terrivelmente poderoso. Embora seja uma criatura limitada, embora Satanás seja incapaz de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ele opera através de uma vasta hoste, uma vasta horda de espíritos malignos que atuam estrategicamente no mundo. Então, de certa forma, o pastor R. Kent Hughes vai dizer que Satanás procura imitar aquilo que pertence apenas a Deus, uma influência que se espalha amplamente por meio dos seus agentes. E a Bíblia fala sobre essa influência. Se você abrir a sua Bíblia na primeira carta de João, no capítulo 5 e no verso 19, você vai ver o apóstolo João dizendo que o mundo jaz no maligno. Se você abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4 e no verso 4, você vai ver Paulo dizendo que o Deus deste século cega o entendimento dos incrédulos. Em Efésios 2, verso 2, nós vimos Paulo dizer que o príncipe da potestade do ar, esse espírito, ele atua, ele age, ele energiza os filhos da desobediência. E em Atos, capítulo 26, Paulo vai dizer que quando Cristo o comissionou, Paulo vai descrever a conversão como uma libertação do poder de Satanás para Deus. É isso que acontece quando uma pessoa é convertida. Ela é liberta, ela é resgatada do cativeiro de Satanás para o Senhor. Então você deve entender que o Evangelho não é apenas uma mensagem religiosa entre outras. O Evangelho é o anúncio de libertação em meio a um mundo que está espiritualmente cativo por Satanás. Você precisa lembrar disso, porque isso vai ajudar você a entender muita coisa lá fora. Você pode pensar, por exemplo, na confusão moral da nossa cultura. Você pode pensar na derrocada de todos os valores. Você pode pensar, de repente, na maneira como a sociedade está promovendo uma imoralidade cada vez mais crassa. Você pode pensar na normalização do pecado. Você pode lembrar da celebração pública daquilo que Deus condena, do desprezo pela verdade. Quem está por trás dessas coisas? Essas coisas não são apenas fenômenos sociológicos. Há uma dimensão espiritual por trás disso. O pastor R. Kent Hughes chama esse cenário de cosmos diabólicos. Um mundo marcado pela influência do maligno, onde frequentemente o bem é chamado de mal, o mal é chamado de bem. Você precisa perceber isso. Mas se eu ficar pensando nisso, se eu ficar prestando atenção nisso, eu posso ser levado ao desespero. Não é esse o objetivo. O objetivo não é levar você ao desespero, é levar você à lucidez espiritual.
O propósito de Paulo não é que a igreja viva dominada pelo medo. É que a igreja viva consciente da realidade da batalha. Porque quando nós perdemos a consciência dessa batalha, nós passamos a lutar as batalhas erradas. Quando nós perdemos a consciência dessa batalha, nós começamos a combater pessoas, quando deveríamos resistir ao diabo. Ficamos indignados com sintomas culturais, sem perceber a profundidade espiritual do problema. Tentamos resolver conflitos espirituais apenas com recursos humanos. Por isso, irmãos, Paulo chama cada um de vocês a olhar além do que é visível. Paulo quer que a igreja entenda que ela está inserida em uma guerra espiritual real. Essa visão produz vigilância, humildade e dependência de Deus. Até porque, meus irmãos, se a nossa luta fosse apenas contra o sangue e a carne, talvez as nossas próprias forças bastassem. Mas porque lutamos contra forças espirituais do mal, nós precisamos desesperadamente do poder de Deus. E aqui está o grande consolo do nosso texto. Embora o mundo esteja marcado pela influência do maligno, Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, já venceu essa guerra decisiva na cruz do Calvário. Os poderes das trevas ainda lutam, os poderes das trevas ainda resistem, ainda atacam, mas esses poderes lutam como um exército derrotado. Então, meus irmãos, o chamado de Paulo para mim e para cada um de vocês não é um chamado ao medo, é um chamado à firmeza. Sabendo quem é o nosso inimigo e entendendo a natureza espiritual da batalha, somos chamados a nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Somos chamados a nos revestir de toda a armadura de Deus para permanecermos firmes no meio dessa guerra que já foi vencida pelo Senhor Jesus Cristo. E em segundo lugar, a consciência do poder do inimigo precisa produzir em nós sobriedade espiritual. Como? Não brinque com o diabo. Não brinque com Satanás. Não trate o diabo e as suas hostes com trivialidade. Quando Paulo descreve o inimigo, Paulo fala de principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Essa linguagem indica organização. Essa linguagem indica hierarquia e atividade real. Então aqui você não tem uma caricatura folclórica do mal. Aqui você tem uma oposição espiritual extremamente organizada contra Deus e contra o povo de Deus. Então não brinque com o diabo. Essa realidade, mais uma vez, precisa nos levar a uma vigilância humilde. Entenda que o teu inimigo é poderoso demais para ser enfrentado por você com confiança em si mesmo. Esse inimigo é poderoso demais para que você o enfrente firmado na sua própria força, na sua própria inteligência, nas suas próprias capacidades. Seja sóbrio. Não brinque com o pecado. Não brinque com Satanás, não brinque com o mal. Não é porque Cristo já venceu na cruz, não é porque a derrota de Satanás é certa, que você pode então subestimá-lo. Porque sabendo que ele é derrotado, ele deseja arrastar você com ele, ele deseja arruinar a sua vida. Não brinque então com ele. Em terceiro lugar, você já deve ter visto aí afora, muitas igrejas
e muitas pessoas falando sobre vitória, sobre vida cristã vitoriosa. Fala-se muito sobre vida cristã vitoriosa e as pessoas fantasiam muito com isso. Mas o que é vida cristã vitoriosa? Meus irmãos, a vitória cristã muitas vezes consiste simplesmente em permanecer firme. Se você permanecer firme, se você ficar firme, se você permanecer de pé, isso já é vitória. Paulo diz no verso 13 que o propósito de tomarmos a armadura de Deus é resistir no dia mau. E depois de termos vencido tudo, permanecer inabaláveis. É interessante você notar que quando Paulo descreve a vitória cristã, ele não fala em termos de conquista espetacular ou domínio triunfalista. Muita gente pensa que vitória na batalha espiritual é isso. Vamos amarrar, vamos então identificar o demônio de cada bairro aqui de São Luís, e nós vamos triunfar, vamos pisar em cima dele. Vitória na batalha espiritual não é isso. É resistir. É permanecer. Isso é, ou precisa ser, profundamente encorajador para a igreja. Talvez você se sinta angustiado, imaginando que a vitória espiritual tem de ser algo extraordinário. Mas Paulo está mostrando a você que em um mundo dominado por forças espirituais hostis, a verdadeira vitória geralmente se manifesta na perseverança. É ficar de pé, se tropeçar e cair, levantar, e levantar de novo, até o fim. Como diz o autor de Hebreus, se necessário até ao ponto do sangue. A verdadeira vitória é permanecer fiel quando a tentação é forte. É permanecer na verdade quando a cultura redefine o que é certo e errado. É permanecer confiando em Cristo quando o sofrimento parece esmagador. Essa é a vitória. O dia mau vai vir de muitas formas. O dia mau vai vir na forma de tentações intensas. O dia mau vai vir na forma de crises familiares. O dia mau virá na forma de perseguição cultural, ataques à fé. O dia mau pode vir a você na forma de profunda provação pessoal. Meu irmão, nessas horas, a armadura de Deus não existe para produzir uma vitória espetacular diante dos olhos do mundo. A armadura de Deus existe para sustentar você até que a tempestade passe. A imagem final de Paulo é a de soldados que após a batalha mais dura continuam de pé. Feridos talvez, machucados talvez, cansados certamente, mas de pé, ainda firmes. Permanecer de pé no campo de batalha espiritual já é em si uma grande vitória, porque é a prova de que foi o poder de Cristo que sustentou você. E por fim, eu quero chamar a atenção de vocês, irmãos, para Jesus Cristo. Mas onde Cristo aparece aqui? Onde Cristo aparece aqui em Efésios 6? Eu quero compartilhar com vocês, meus irmãos, alguns insights de um pastor do passado chamado William Gurnall, que refletindo sobre a armadura de Deus, entendeu que essa armadura é a armadura de Deus. Essa armadura não é qualquer armadura. Não é uma armadura que Deus fez especificamente para você usar. Essa armadura é a armadura do próprio Deus.
a que o próprio Deus usou para nos salvar. Abra sua Bíblia em Isaías, no capítulo 11. Isaías, capítulo 11. Leia comigo o verso 5. Em um texto que fala de Cristo, o profeta Isaías diz, todos juntos, o verso 5 de Isaías 11. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade, o cinto dos seus rins. Vá agora para o capítulo 59. Isaías, capítulo 59. Leia comigo os versos 17 e 18. Isaías 59, verso 17 e verso 18 diz assim, leiamos. Vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça. Pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. Segundo as obras deles, assim retribuirá. Furor aos seus adversários e o devido aos seus inimigos. As terras do mar dar-lhes-á a paga. Essa armadura não é uma armadura qualquer. É a armadura do próprio Deus, é a armadura do próprio Cristo, é a armadura do guerreiro divino. E essa armadura jamais admitirá derrota. É impensável que esse guerreiro divino seja derrotado. E é impensável que aquela que é a amada dele, é impensável que aquele povo que é o povo dele, é impensável que o corpo da cabeça também seja derrotado. William Gurnall vai dizer que essa armadura também é o próprio Cristo. Ele vai dizer que no fundo, revestir-se da armadura de Deus é revestir-se do próprio Cristo. Em Romanos, no capítulo 13 e no verso 14, o apóstolo Paulo diz, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Paulo não diz apenas que devemos substituir um vício por uma virtude. Ele não diz que você deve trocar a embriaguez pela temperança. Ele não diz apenas que você deve trocar a impureza pela castidade. Certamente essas virtudes são importantes, mas Paulo vai além e ele diz que nós precisamos nos revestir de Cristo. A implicação, como Gurnall observa, é que enquanto Cristo não for vestido, o ser humano permanece espiritualmente desarmado. Enquanto você não se revestir dele, enquanto você não se refugiar nele, você permanecerá espiritualmente desarmado. Essa observação é extremamente importante, meus irmãos. Muitas vezes pensamos na vida cristã apenas em termos de moralidade. Imaginamos que a maneira de vencer o pecado, a maneira de resistir às tentações é simplesmente tentar ser uma pessoa melhor. É apenas tentar ser uma pessoa mais disciplinada, mais equilibrada, mais virtuosa. E não é. Paulo nos ensina que a batalha espiritual não pode ser vencida apenas com virtudes humanas ou com uma moralidade mais refinada. Gurnall vai dizer que não é o homem adornado com virtudes morais ou filosóficas que consegue resistir ao ataque das tentações disparadas pelos canhões de Satanás. Ele vai dizer que o único que pode permanecer firme é aquele que está revestido da armadura, ou seja, revestido de Cristo. Isso nos lembra que essa armadura não é meramente um conjunto de qualidades abstratas. Você vai ler atentamente do verso 14 até o verso 17.
você vai ver cada peça dessa armadura. E você vai ver que cada peça dessa armadura aponta para algo que nós encontramos plenamente em Cristo. Ele é a verdade que cinge os nossos lombos. Ele é a nossa justiça. Ele é a nossa paz. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é a palavra viva de Deus. Em última análise, meus irmãos, toda a armadura de Deus é uma descrição da vida de Cristo na alma do crente. A vida cristã não é apenas você tentar imitar certas virtudes. A vida cristã é você viver em união com Cristo. Quanto mais você estiver unido a Jesus pela fé, mais você vai receber da força dele. Mas você vai participar da justiça, da verdade e da vitória de Jesus Cristo. Essa é uma verdade profundamente consoladora, porque a batalha espiritual é real, o inimigo é poderoso, mas a nossa segurança não está na nossa própria capacidade de resistência. Nossa segurança está no fato de que nós estamos revestidos daquele que já venceu definitivamente o diabo. Jesus enfrentou o diabo no deserto e triunfou. Jesus enfrentou os poderes das trevas na cruz e os despojou a todos. Cristo ressuscitou e foi exaltado acima de todo principado e potestade. Então, quando Paulo nos ensina, quando ele nos ordena a tomar toda a armadura de Deus, ele está simplesmente nos chamando a vivermos revestidos de Cristo. E enquanto você estiver nele, enquanto você estiver unido a ele pela fé, você jamais você estará desarmado diante das investidas do inimigo. Que o Senhor, pois, nos abençoe e nos fortaleça. Amém.